Eu sou Adélia Valentina, eu tenho 57 anos, eu tenho 1,63 m, atualmente eu estou com 135 quilos. Que cidade você está? Eu sou de Carpina, aqui em Pernambuco, Nordeste. Pernambuco. Tá. 1,63 m, 135 quilos. Adélia, você sempre, desde quando você tem assim esse peso acima de 100 quilos? Há uns 10 anos para cá. 10 anos. Antes disso, você tinha um peso ideal ou você era acima do peso? Eu sempre fui um pouco cheinha, né? Aham, Mas de uns 20 anos para cá foi que eu comecei engordando bastante. entendi. Com, com 30 anos, eu tive uma depressão Hum, após perder um filho, e de lá para cá eu venho assim, engordando mais. Com hum, 37 anos foi que eu estava com 74 quilos aos 37 anos. aham. E, e então, assim, desses 10 anos para cá eu venho engordando, tentando fazer regime e não consigo. Eu não Entendi. consigo seguir. Tá. Você perdeu esse filho com 37 anos, Eu perdi aos 29. aos 29. Qual era a idade dele? Eu estava com a gravidez de 7 meses. Ah, tá. Você tem outros filhos? Eu tenho. Eu tenho uma filha com 30 anos, 31 anos, e Ah, adotei um menino que hoje está com 10 anos. filha de 30 anos e filho de 10 anos. Isso. Tá. A menina você já tinha nascido, né? No caso, você perdeu a segunda gestação. Foi. Foram Tá. 3 gestações perdidas. Ah, tá. Porque assim, eu fiquei pensando, né? Eu nunca perdi um filho, não sei o que é viver isso, porque você ter esse impacto na sua vida com uma gestação é uma coisa, 3 gestações já é outra história. Eu Isso tive que passar realmente. por uma cesárea, né, para poder retirar o feto. Ah, é? É. Desse que você falou primeiro, não dos outros Isso. dois. Não, os outros foram com 3 meses, o outro foi com 2 meses, foram coisas assim bem recentes. Esse último foi que foram com 7 meses de gravidez, o feto já estava pronto, né? E Aham. balançou muito minha cabeça. Porque 7 meses já pode até nascer, no Isso, caso já de estava, alguma inclusive, coisa com acontecer, o enxoval né? pronto, tudo. Essas duas perdas foram antes. Esse foi o último, né? Das 3 perdas. Foi o último. Tá. Você, entre aspas, desistiu de tentar engravidar depois disso? Eu desisti. Desistiu. Foi. Para ter a primeira filha, você teve dificuldades também ou isso aconteceu Não, depois da primeira? não. É porque eu sou O negativo. Ah, Aí eu entendi. creio que foi consequência de gravidez mal acompanhada, talvez. Entendi. Tá. Como que você lida com isso hoje? Porque já se passou 30 anos, né? De 29 Isso, a 30 isso. anos. Como que você lida com isso hoje? Na verdade, hoje, é, após eu ter ganho o meu outro filho, né, que hoje está com 10 anos, Aham. na minha cabeça isso ficou assim. Claro que a gente não esquece o que foi, mas assim, é como se tivesse um outro olhar, entende? Entendi. É um outro olhar que a gente tem para a vida. Aham. É, e eu também
tive muitos problemas também com o marido, que ele era viciado em álcool. Entendi. E, Então e juntou tudo, na verdade. isso foi que agravou, na verdade, né? Entendi. Aí eu quase que eu perdi a autoestima, né? Aham. Perdi a autoestima, perdi. Eu não digo que eu perdi a vontade de viver, não é Ah, isso. Mas assim, era uma luta constante. a gente fica perdida no meio da tristeza, não sabe para onde correr, É isso né? aí, isso. Esse casamento tóxico, né, que te fazia mal, já acabou? Não, Não. Mas e não, ele? Parou de mas beber? ele parou de beber. Amém. Então o problema acabou. Graças Foi, a Deus. Graças a Deus. Porque se foi. tivesse acabado, querendo ou não, por mais que o tempo passa, né, fica uma dorzinha de, nossa, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Mas que bom que Deus abençoou e que Isso. ele Ele venceu isso. retornou para a igreja, voltou para. E aí ele conseguiu se reestruturar. Que bom, que bom. Sabe por que que eu perguntei se esse casamento acabou? Eu não sei, a forma como você falou na minha cabeça veio como um superou. E na maioria das vezes, infelizmente, esse superar é a mulher sair. Porque, infelizmente, na maioria das vezes, não tem esse final feliz. Infelizmente. E por que que eu falei isso? Porque, às vezes, quando a gente está em uma situação tóxica, às vezes é casamento, às vezes é família, pai, mãe, irmãos, às vezes é amigo, às vezes é trabalho. Quando a gente está em um ambiente tóxico, às vezes a gente é obrigado a entender, a aceitar que a única saída é se retirar. Infelizmente. E eu não tive Graças a essa Deus, coragem. graças a Deus que no seu caso não foi necessário isso, mas assim, Sim, infelizmente, não tem jeito. A gente vai morrendo, morrendo, morrendo em vida e não adianta, né? Eu falo isso porque tem muitas mulheres que estão nessa situação. E não tem jeito. Ou eu saio ou eu morro. As chances de ter um final feliz assim, de verdade, é 1 em cada 100. Por quê? Porque essa mudança não depende de mim, depende do outro querer. E isso. graças a Deus que no seu caso deu certo. Que bom. Agora, em relação à dor do fato de ter perdido, né, de ter passado por 3 gestações, e mesmo assim, tem muitas mulheres que têm essa questão de gestação, tem mulheres que não conseguem engravidar, você ainda tem uma filha, tem mulheres que não conseguem ter nenhum. É, e eu vejo que você tem o seu filho, por mais que seja adotivo, tem o seu filho como seu filho. A Sim, forma como você fala não é assim, ah, adotei. Não, é meu filho. Tem mulheres que adotam, mas você não percebe nas palavras que é filho, sabe? É filho, cuida, ama, mas você percebe nas palavras de que não ocupou aquilo que ela queria, que era engravidar. E isso fica um vazio na mulher. E assim, tem outras situações de vida de mulheres que perdem ou alguém da família. E a que ponto que eu quero chegar? A gente tem que entender que a vida, na vida a gente tem tristezas, na vida a gente tem problemas e todos os dias nós vamos ter problemas. Uns maiores, uns menores, uns fáceis de resolver e a gente resolve fácil, outros fáceis de resolver e a gente fica empurrando com a barriga e não resolve, e aí eles isso. vão se tornando cada vez maiores, e alguns que são difíceis, demorados de resolver, e outros, que é esse ponto da toxicidade principalmente, que são problemas difíceis de resolver, mas que eu não vou resolver, que é o outro, e eu não posso querer controlar o outro. Não posso. O outro, ele pode querer mudar por ele e não por mim. Nunca ninguém muda por alguém. Muda pela pessoa, né? Então, o que eu preciso começar a entender?
eu posso chorar, eu posso ficar de luto, eu posso querer me esconder. O sol na minha cidade não aparece já tem 3 dias. O que eu tô querendo dizer? Às vezes o meu sol também não tá querendo brilhar, tá querendo só ficar escondido debaixo das cobertas. Mas o que não dá é a gente arrastar essa tristeza por anos e anos e anos e deixar que essa tristeza acabe com a minha vida. Ai, mas nossa, que absurdo você falar isso. É muito fácil falar quando você está de fora. Mas, se a gente for analisar, imagina, se eu deixo uma tristeza acabar com a minha vida, aonde que eu vou parar? Era uma tristeza que gera inúmeras outras tristezas, né? É fácil falar, é muito fácil falar. Mas quando a gente está num nível de tristeza, é muito difícil de sair. Porém, quando eu tenho a consciência de que se eu continuar me entregando à tristeza, ela só vai aumentar e tudo vai piorar, quando eu tenho essa consciência, eu já saio de um estado de eu nunca vou sair daqui para um estado de eu vou tentar sair. Né? Por exemplo, ontem eu conversei com uma mulher, ela estava chateada por algumas coisas que aconteceram agora nos últimos tempos da vida dela. Só que aí no final da nossa conversa, a gente conseguiu perceber que uma tristeza estava gerando um monte de outros problemas. Ela tinha engordado, a hipertensão, diabetes, não se cuidava, entediada, o tempo todo olhando o celular à toa e comendo e mastigando, ou seja, um único problema tornou inúmeros outros. E aí, quando eu tenho algo que realmente traz um impacto, que foi o que aconteceu com você, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho consciência de que isso só vai piorando, eu tenho que falar assim, não, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir sair sozinha? Eu vou buscar ajuda? O que eu quero dizer, gente? Muitas mulheres descontam todas as tristezas da vida na comida. E é aí aonde o problema explode. É aí aonde eu fico cada vez pior. Por quê? Porque eu estou com uma falta, eu estou com um vazio e eu tento preencher esse vazio com comida. Só que a comida nunca vai preencher esse vazio. O máximo que ela vai fazer é engordar, engordar, engordar. A autoestima vai embora, o peso vai aumentando e eu vou ficando cada vez pior. Sabe quando você está cavando um buraco e você não para mais? É isso que acontece. E foi justamente o que aconteceu, né? No meu caso, eu tinha problema quando eu entrava numa loja que não encontrava uma roupa decente, né? Que coubesse em mim. E aí, aqui em Carpina, chegou uma loja que ela trazia plus size. Então, esse problema meu foi resolvido. Eu encontrava roupa que coubesse em mim, que eu ficasse bem, né? Ah. Mas esse ano eu descobri, porque assim, as minhas taxas, tudo tranquilo, tudo normal. Eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta, eu não tenho esses problemas, sabe? O único problema que me incomoda muito eu sou asmática. Eu tenho Aham. asma severa e faço uso de corticoide, que ainda piora, né, a situação, a retenção de líquido. Mas mesmo assim, esse ano, agora, recentemente, eu descobri que eu estou com esteatose hepática. Sim. Aí eu disse, não, agora eu não tenho para onde correr. Eu tenho Então, que me segurar em clareando, tenho que me inspirar em alguma coisa para poder sair desse buraco. Então, esses pontos que você falou são muito importantes. Porque assim, o peso vai aumentando. Ah, mas os meus exames tá tudo ok. Então tá tudo bem, né? O fígado. Ninguém fica fazendo exame no fígado todo ano, o tempo todo. Então não sabe o que está acontecendo lá, né? A asma, o excesso de peso piora a situação, porque você fica cansada. Então, o que eu preciso entender?
Muitas mulheres me mandam mensagem assim, igual você ficou assustada com o fígado, né? Foi. Muitas mulheres fazem exame de sangue e ficam assustadas porque, eu estou pré-diabética. Mas vamos puxar isso para a realidade, Adélia. O espelho não está te mostrando isso há muito tempo? Oxe, há muito tempo, há muitos anos. Entendeu? A gente não vê mais como que o meu corpo, eu estou vendo que eu estou com excesso de peso. Como que o meu fígado não vai ter? Não tem como. A distribuição de gordura do corpo, ela é por igual. Tanto é que não dá para eu falar assim, olha, agora eu só vou queimar a gordura da barriga. Não dá. Por quê? Porque o emagrecimento e o ato de engordar, ele acontece por inteiro. Ou seja, essa gordura no fígado, ela já está aí há muito tempo, mas eu não consigo ver. Agora eu vi porque eu fiz um exame. Os seus exames de sangue estão normais ainda. Só que o espelho está mostrando que logo, logo vai aparecer. É como se fosse assim, o espelho é o pavio da bomba. E ele tá aceso. E ele vai. A roupa que vai aumentando o número é o pavio que tá aceso. A bomba estoura quando? Quando eu faço um exame e eu vejo que ali já está alterado. Exato. E aí eu vou ficar esperando um resultado de exame dar positivo para entender que eu preciso levantar? Até quando eu vou continuar cavando esse buraco? Até quando eu vou deixar que uma tristeza me deixe mais triste e me faça criar inúmeros outros problemas para que essa tristeza aumente ainda mais? Porque junta aquela tristeza por um motivo real, de que realmente eu tenho o direito de estar triste, só que aí junta o ato de engordar, e aí eu vou ficar triste porque eu engordei, aí a minha autoestima que vai ficar ruim e vou ficar triste de novo, aí uma roupa que me servir que não me serve mais, eu vou ficar triste de novo, aí um exame que estava legal e agora não está mais, eu vou ficar triste de novo, e todo dia uma tristeza nova, uma tristeza nova, uma tristeza nova, entende? Eu vou estar sempre tentando preencher o vazio da minha tristeza com comida, e isso vai criando um buraco imenso. Aí quem me ouve fala assim, nossa, mas ela está falando uma coisa muito óbvia, que parece fácil, e é fácil falar, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil. Só que eu tenho que puxar para a consciência. Não adianta eu ficar trazendo estratégia, trazendo o negócio de, substitua o docinho, essa receitinha, esse cardápiozinho. Você tem cardápio em casa, Adélia? Algum Tenho, cardápio? Tem! tenho. Todo mundo tem algum cardápio, todo mundo tem uma noção mínima do que é ter uma boa alimentação. Mas por que eu não faço? Porque eu estou sempre abraçando a tristeza e preenchendo o espaço vazio da minha tristeza com comida. Agora, quando a Anitta fala que não adianta, eu puxo vocês para a consciência. Para que quando você se perder e comer de novo, você fala assim, agora eu sei que isso não vai resolver o meu problema. A gente tem que ser puxado para a consciência. Porque tem gente que come e nem sabe que... Infelizmente, tem gente que chega nesse ponto. Então, assim, o que eu te digo? Hoje, você consegue lidar com essa tristeza e todas as outras coisas, porque a vida sempre tem algum problema incomodando a gente, né? Isso. Você consegue lidar com isso sozinha? Você acha que você chegou num ponto assim, não, já consegui lidar, tudo. Você consegue lidar com isso sozinha? Na verdade, um grupo de amigas aqui de Carpina, nós estamos juntas tentando emagrecer. Agora, Aham. comecei ontem, começamos ontem, sabe? Tinha que fazer exercício, tem que reduzir a comida. Eu tirei carboidratos para poder diminuir o açúcar. Tirei açúcar, tirei carboidrato. Quantas amigas são?
São 28. E vocês estão fazendo sozinha? Sozinhas. Tá, vamos lá. Tá. Deixa eu só finalizar esse ponto aqui. Não, a parte que eu queria te perguntar é em relação às suas tristezas que te fizeram descontar tudo na comida, tá? O que eu te digo? Porque assim, esse grupo não vai te ajudar em relação a isso, né? Se você já entende, não, olha, as minhas tristezas em relação à perda gestacional, já superei, tá tudo certo, já me entendi, né? Ótimo. Agora, se você não se sente fortalecida em relação a isso, o que eu te digo? Procura uma psicóloga. Existe uma área da psicologia que se chama terapia do luto. É para tratar realmente essas perdas, tá? Mas aí, repito, se você se sente fortalecida em relação a isso, ótimo. Agora, se você não se sente, procura no YouTube, terapia do luto. Por quê? A alimentação é uma coisa, exercício é uma coisa e a minha mente é outra coisa. E o luto, a ansiedade, as tristezas, o lidar com os problemas da vida, eles geram impacto na minha alimentação, mas eles não estão ligados diretamente à alimentação. Eles estão ligados à minha mente. E aí eu preciso procurar a questão de terapia e psicólogo, tá? Então assim, analisa, entenda você com você mesma. Eu estou bem ou eu preciso de ajuda? Por quê? Porque isso vai ter impacto na sua alimentação. Então você tem que entender se você precisa de ajuda para bloquear esse impacto ou não. Tá? Eu acredito que eu precise. Eu preciso de uma terapia, eu preciso, talvez, eu não sei, até de um psiquiatra, porque Ótimo. por causa Então, dessa ansiedade que é assim, reflete muito tudo, não é assim, reflete muito. maravilhoso. Então isso a gente desbloqueou agora. Acabou a live, você vai no YouTube, vai escrever terapia do luto, porque eu não sou profissional disso, tá? O que eu faço é identificar e encaminhar. Tem que ser psicólogo. E de preferência, especialista nessa área. Nessa área. Escreve no YouTube Terapia do Luto, vai aparecer vídeos e profissionais. E você vai começar a assistir, e aí você vai começar a entender essa área e já vai te ajudar muito, tá? Porque precisa, senão a parte da alimentação vai travar de novo, ok? Ótimo, desbloqueamos essa parte. Agora, vamos para a parte da alimentação. Você disse que começou junto com 28 amigas a emagrecer, estão sozinhas, cada uma com certeza pega uma informação daqui, uma informação de lá, vocês costuraram inúmeras coisas, né? Isso. Tá. Primeiro ponto. Cego guiando cego. O que quer dizer? Cada uma tem um hábito alimentar, cada uma segue um nutri diferente. Cada uma trouxe uma informação diferente. O que vai acontecer? Vocês vão fazer assim, ó. Vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá. Vocês vão ter resultado? Com certeza. Porque quando a gente emagrece junto, é outra história. Uma tá sempre ali puxando a outra. O problema é isso. Uma traz uma informação, a outra traz a outra informação. O resultado que vocês desejam alcançar, pode ser que ele não aconteça. Resultado vocês vão ter. Isso aí é claro. Mas ele pode não ser do jeito que vocês querem. E vocês vão estar sempre meio que perdidas, sem saber o que fazer. Porque não tem um guia para direcionar. Nós precisamos de um guia. Todo grupo não tem um líder? Sim. Nós precisamos de um líder. E esse líder, de preferência no emagrecimento, ele tem que ser alguém que entenda do emagrecimento. E de preferência que já tenha passado por isso. Porque eu confesso para você que até um certo ponto da minha vida, eu já era nutricionista, mas eu nunca tinha estado acima do peso. Eu entendia de emagrecimento, mas não era de verdade como depois que eu engordei 22 quilos, quando eu engravidei.
Aí a minha visão mudou, porque eu não estava olhando de fora, eu tinha uma visão de como era de dentro, Sim. né? E isso faz diferença, tá? E aí o primeiro ponto que você falou, cortei carboidrato. No começo vai ser legal, você vai desinchar. Se você aguentar, porque tem gente que nem aguenta muito tempo, porque gosta de pão, gosta de arroz, porque sente falta desses alimentos, ou porque corta tanta coisa, diminui tanta coisa, que chega naquele ponto de estar passando fome, comendo pouquinho. Entende? Então, o que você precisa não é cortar, é organizar. Primeira coisa, me diz que horas você acorda e que aí a gente vai saber que horas são as suas refeições. Porque não adianta eu organizar a minha alimentação se os meus horários de refeição estão bagunçados. Então a gente começa pelo horário que você acorda. Eu geralmente eu acordo às 5 horas da manhã, mas Uhum. vem o meu primeiro, o café da manhã, né? É às 6 horas, 6h30, mais ou menos. Ótimo. O horário do café da manhã, ele acontecendo 30 minutos a uma hora depois do horário que você acorda, é normal. É o tempo de você levantar, ainda mais que você tem criança, arruma café da manhã, arruma as coisas, normal, tá? O que você come no café da manhã? Eu, na verdade, Clariane, eu sigo muito, porque eu tenho um cardápio formado por você, né? Você foi minha aluna? Já fui sua aluna. Eu achei que não. Já Também não te fui. perguntei. Já Mas passei um mês contigo, num grupo de WhatsApp, tudo. faz tempo. Foi o ano passado. Sendo Nossa, que eu faltava muito nas lives. Eu faltava, né? Eu dava aham. desculpa na tia. Então, assim, meu café da manhã, eu como, geralmente, Ah, é sagrado ter 2 ovos. Aí, hoje mesmo foi meia banana cozida e uma xícara de café sem açúcar. tá. Aí pode ser, às vezes, uma rodela de inhame com 2 ovos. Ou batata. Ontem eu comi batata doce com queijo coalho passado na chapa. Aham, Às vezes eu como uma papa de aveia, um café, sempre acompanhado do café. Eu tomo entendi. café sem açúcar já há 7 anos. Tá. Ó, os ovos com banana, ok. Aí você falou um segundo depois dos ovos, qual foi? Pode ser, às vezes eu como inhame. Inhame com o quê? Tá, não. Eu me recordo aqui de 3 exemplos de café da manhã. O que tem ovo, ok. Agora, o papa de aveia e o queijo coalho com Não, não. batata. A papa de aveia, quando eu como papa, é só a papa. Então, a papa de aveia sozinha e o queijo coalho com batata, falta proteína. Entendeu? Quando eu tenho aqui dois Tem que ter a ovos com proteína, né? banana, tá adequado. Eu tenho a proteína do ovo, a banana tem carboidrato, ótimo. E já é uma fruta que tem fibra. Agora, papa de aveia, o leite não tem proteína suficiente. E a aveia é carboidrato. O queijo coalho Porque, não na tem verdade, então, proteína. eu não tirei todo o carboidrato, né? Não, não, você não tirou o carboidrato, você tirou o É. pão. Eu tirei o Porque a aveia pão é com cuscuz. carboidrato, Eu tirei a a fuga. banana é carboidrato e a batata é carboidrato. Isso é bom. Indica que você não cortou o carboidrato. Só que na sua cabeça você estava cortando carboidrato, né? É porque eu tirei o pão. E mesmo assim, no café da manhã, às Aham. vezes, eu como uma torradinha. Uma Não tem fatia problema, com não. ovo. Pode comer sim. Como você já foi minha aluna, você está direcionado. Você já sabe o que está fazendo.
Não sabe de todos os detalhes? Estava achando que tinha cortado o carboidrato? Claro, tá tudo bem. Agora escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse período que você foi aluna, você falou que faltava nas lives e tal, mas você conseguiu emagrecer? 2 quilos. 2 quilos? Já é maravilhoso. Foi. Já é maravilhoso. Tem gente que fala, ai, mas só 2 quilos é pouco. Não, gente, tudo tem um Não, é primeiro um sucesso. passo. Foi um Toda escada sucesso. tem que ter um primeiro degrau. E se você for analisar, você consegue perceber a Adélia de antes de ser minha aluna e a Adélia de agora? Mesmo não tendo os resultados que você deseja na sua alimentação, você conseguiu perceber uma evolução? Claro, claro. É assim, embora eu tenha esse peso, não é? Eu procuro uma alimentação mais saudável. Meu maior problema também, Clariane, são os encontros familiares. A Ah. gente se reúne, tem os encontros de vinho, que agora eu não estou bebendo mais. Antigamente eu tomava vinho. Agora nos encontros eu só bebo água com gás. Não sei nem Mas se pode. de quanto em quanto tempo é esse encontro? A cada 2 meses. Menina, se você falasse para mim assim, 3, 4 vezes por semana, a cada dois Não, meses, é. não, o encontro não te atrapalha em absolutamente nada. Hum, Nada, tá? Vai te atrapalhar se você resolver beber uma caixa de vinho. Mas não é porque vai fazer você engordar, é porque é álcool, né? E aí o o negócio vai ficar fígado. esquisito. O Entendeu? fígado eu não posso mais agora, né? Pelo menos uns Não. 2 meses até limpar o fígado. Ah, não. Se você, nesses encontros, como é raro, que cada 2 meses é pouca coisa. Se você falar assim, não, eu tenho autocontrole, eu vou tomar 1, 2 taças de vinho e vou ser feliz. Pode. Agora, se Eu você sou é assim. daquelas que toma 2 garrafas, aí você tem que começar a repensar. Não pelo ato de engordar, mas pelo álcool. Porque o álcool realmente tem um impacto no fígado, Isso. E né? agora eu vou ao encontro, mas eu não consumo mais o álcool, né? Por Ah, mas conta disso. você Mas sente voltando, falta? Isso te incomoda? Não? Então tá bom. aí Nada. voltando para a minha alimentação. Geralmente, às 10 horas, eu como alguma frutinha. Uma banana, Você almoça uma... que horas? Eu almoço geralmente às 13 horas, porque é o Ah, tá. horário que o meu menino está chegando da escola. Então tá. Se você almoçasse mais cedo, não precisava dessa fruta, mas como você almoça esse horário, ok. É. E o meu pecado também era às tardes. Carne, À tarde. à À tarde, tarde, o tá. horário da E o que tarde. acontece à tarde? Porque após o almoço eu comi uma sobremesa e aí ia assistir minhas séries. Porque no momento, esse ano eu me aposentei, né? Aham. Aí o menino vai para o reforço e eu fico em casa. Aí eu gosto de assistir um filme. Aí fico Hum, no filme e ficava beliscando. É o maior problema. Que agora eu esse não posso mais. realmente é um problema. Isso se chama ociosidade, tédio, falta do que fazer. Aí eu ocupo com É, mastigação. mesmo ocupando tempo, aí inventei aprender para fazer crochê. Aham. E aí o crochê me tirou um pouco dessa ansiedade também. Sim. É porque assistir televisão é legal, mas não ocupa a cabeça. O dia acaba, você não tem aquela sensação de cansaço, de nossa, eu fiz alguma coisa. Você disse que Sim. aposentou. Você fazia o que antes? Eu sou professora. Piorou. Professora é ligada no 220. Aí Exato. aposenta, desliga e sente Eu falta daquele passei trinta e acelerado. sete anos em sala de aula. Então.
Aí eu vou te perguntar aqui o seguinte: a sua filha de 30 anos mora com você ainda ou já saiu de casa? Não, ela saiu de casa aos 20 anos. Ela hoje está casada, tem um pet shop, trabalha tranquila. Então, o seu tempo é com o mais novo, né? O que eu te digo? Você precisa ocupar essas tardes com outra coisa e não com televisão. Deixar a televisão para um momento pontual do seu dia e não para tarde. Porque vai te fazer cair num tédio. E a gente tem que pegar assim, ó, a gente chama de gatilho. Tem certas coisas que são gatilhos. E quando o gatilho é ativado, fica mais difícil de sair. É igual quando eu saio na chuva. Como que eu não vou me molhar? Sentar, eu lembro, eu assisti um vídeo uma vez de um homem, ele chegava do trabalho, ele morava sozinho, ele chegava do trabalho, ele entrava na sala, sentava no sofá e ligava a televisão. Automaticamente ele pegava o celular e pedia comida, delivery. A única forma que ele conseguiu parar de pedir delivery foi não sentar no sofá e ligar a televisão. Porque depois que ele sentava no sofá e ligava a televisão, ele não conseguia. Era o gatilho dele. Quando ele parou de fazer isso, que ele entrava, ia para a cozinha, preparar comida, aí ele parava de fazer isso. E ele já também tinha comidas pré-preparadas para ficar mais rápido, porque ele trabalhava muito, chegava em casa com fome, enfim. O gatilho dele dentro de casa era sentar e ligar a televisão. E muitas vezes o seu gatilho pode estar nisso aí. Exato. Às vezes o crochê te ajudou a diminuir. Só que o fato de estar sentada na televisão não bloqueia totalmente. Então, não estou falando para você parar de assistir seus filmes, as suas séries, eu também gosto. Mas corta o gatilho. Ocupa com alguma coisa, né? Vou te dar um exemplo. Não estou falando para você fazer isso, mas vou te dar um exemplo. Tem muitas professoras que depois que aposentam vão dar aula em meio período para ocupar, ou dar aula particular, né? Ou vai fazer algum curso, vai fazer alguma coisa. Você já parou para pensar em tentar fazer algo fora de casa? Eu já estou fazendo. É, eu comecei a fazer um curso de costura. Nossa, meu sonho! Que coisa maravilhosa! Assim, eu estava na academia, eu faço musculação. E Aham. aí, porque assim, entrei em procrastinação. Sim. Eu só queria ficar deitada, olhando internet, né? Sim. Ficava ali jogando alguma coisa deitada. E aí eu disse, não, eu tenho que sair daqui. Tem que. Então eu fui fazer o curso de costura, não é? Aham. É, entrei na academia e que por sinal esse mês eu não pude ir porque eu adoeci e não fui mais. Aham. Eu tive uma crise, me gripei, tive uma crise de asma, eu não consegui ir mais. É, e aí estou fazendo curso de costura e na academia eu conheci uma pessoa que me ensinou o crochê. Olha, É, perfeito. então Nossa, eu estou você já está assim, 80% do caminho andado. Você reconheceu a procrastinação, reconheceu que ficar em casa te ativa o gatilho de comer e você fez exatamente o que precisa. Não adianta cardápio novo, não adianta saber o que você vai comer se você não ocupasse esse tempo. Isso é isso. perfeito. Ter ficado doente, não conseguir ir na academia, tá tudo certo. Por um período de recuperação da saúde. Agora, se esse período se estende por um ano, aí já Não. volta para o estado zero da procrastinação. É, é. Eu preciso voltar a Outra caminhar. coisa que você pode fazer você já está com a saúde ok agora para voltar ou ainda não? Não, ainda não. Tá, então se recupere. Não se preocupe com, ai, não, não, não. Não, se recupera a saúde, tá? Uns 7 dias, 10 dias, depende de como você está.
e volta. E uma coisa que é legal, não sei se você já está fazendo, vai para academia, faz os seus exercícios e vai fazer caminhada. Caminhada para quê? Para o corpo movimentar, para a cabeça descansar, porque caminhar, gente, é muito um tratamento assim maravilhoso para ansiedade e ainda por cima vai ajudar a emagrecer. E leva seu filho junto. Eu tenho filho dessa idade, meu Deus, tudo que eles querem. O meu filho todo dia, mãe, a gente vai caminhar hoje? A gente vai caminhar hoje? Tem uns que gostam de ir caminhando junto, outros gostam de ir de bicicleta, de patins. Isso vai fazer com que você tenha um momento de descanso da cabeça, ajuda a emagrecer e de convivência com seu filho. É muito bom. Tem alguma pracinha, alguma coisa perto da sua casa? É, só indo de carro para ir para a pracinha. Aí é uma escolha, né? Dá para você ir de carro até na pracinha, e ali você caminha e o seu filho brinca, porque com certeza tem outras crianças. Mas aqui perto também não tem pracinha, mas tem uma pista que dá para a gente. Ele fica Caminhar. andando de bicicleta e eu caminhar, sim. Isso é maravilhoso. Nossa, para a cabecinha da gente já vai ocupar o seu tempo. Você vai ter tempo para preencher, para cansar, fazendo outras atividades. O seu filho vai brincar e ainda vai sobrar tempo para assistir filme, né? E isso vai Exato. te ajudar no quê? Quem assiste a gente fala, mas o que tem a ver isso? Gente, cabeça vazia, procura comida. Eu tenho que preencher, eu tenho que ocupar, eu tenho que organizar. Senão não adianta eu saber o que comer, porque eu vou acabar mastigando, 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 mastigando. Inclusive, eu estava assim, sem vontade de arrumar casa, entendeu? Tá. Deixando minhas coisas tudo pro lado, né? Eu não Aham. tinha vontade de fazer nada. Mas aí eu estou melhorando. Agora tá melhorando, né? Por quê? Porque você saiu daquele negócio de ficar só sentada no sofá. Volta a ficar sentada no sofá assistindo pra você ver o que acontece. Volta tudo para estaca zero. A cabeça da gente é um negócio. Às vezes eu fico pensando, mas por que é assim, né? Quando se você pega um carro e entra na estrada sozinha, você não tem nada para fazer a não ser prestar atenção ali, né? O que a cabeça começa a fazer? Remoer tudo que incomoda, não é verdade? Exato. Exatamente acontece quando eu tô ali assistindo TV, ou eu estou ali a tarde inteira. E aposentada e dona de casa faz muito isso. E uma outra coisa, aproveitando nessa questão do filme, tem gente que não sabe, mas dependendo do que eu estou assistindo, altera a minha energia. Se eu assisto só filmes tristes, de chorar, eu vou ficar triste, porque vai juntar a tristeza do filme com a minha tristeza, eu vou ficar mais triste. Se eu assisto filmes e séries de dar risada, eu vou ter uma energia de risada. Se eu assisto coisa de romance, eu vou ter energia de romance. O meu filho mais novo ama aquela série Cobra Kai. Lembra do Karate Kid? Sim, Você eu já já viu a assisti com série ele. Cobra Kai? Já assisti com ele. Então, você tem menino, né? Então você entende o que eu tô falando. O meu menino ama esse Cobra Kai. Menina, ele pega os cachorros e ele vai lutar karatê com esses cachorros. E esses cachorros, imagina, cachorro grande, bravo, mas com ele parece umas galinhas. E eu falo, João Uhum. Pedro, você vai machucar esses cachorros. Então, por que ele faz isso? Porque ele entra nessa energia de luta. Aí eu tenho que falar, João Pedro, aquilo lá é só no filme. Quem luta karatê não é assim que sai batendo em todo mundo, não. Então a gente também tem que cuidar muito com o que a gente está assistindo. E ficar rolando a tela no celular também muda muito a nossa energia. De Isso. procrastinar mais, de ficar mais triste ou de levantar e falar, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim, para sair dessa energia ruim. E você fez. Que bom. Foi. O seu desbloqueio
ele já começou, porque você já conseguiu identificar o que está te bloqueando e já começou a desbloquear. O que você tem que fazer agora é continuar. E entender que vai ter dias que você vai cair, que você não vai estar muito afim, só que isso é totalmente normal. O que eu não posso é continuar nessa energia. Porque aí piora e dá mais trabalho para levantar. Né? E eu Isso. quero te convidar agora. Você já entrou no grupo de WhatsApp? Ou de É, agora? não, desse agora ainda não. Eu quero te convidar, vou te mandar no direct do Instagram, vou te mandar o convite. E eu quero te convidar a convidar as suas amigas a entrar. É um grupo de WhatsApp gratuito, tá? Você Certo? me acompanha, você sabe como que funciona. Semana que vem, dia 7, segunda-feira, às 8 da noite, começa a Semana Magra de Vez. Onde eu vou explicar, né? Ensinar os primeiros passos que você já conhece, mas a gente sempre reforça, sempre muita coisa a gente esquece, muita coisa de novo a gente aprende, né? E se É você sempre foi bom, né, aluno no aprender. ano passado, muita coisa se atualizou, inclusive os cardápios, tá? E as estratégias. Mas eu quero te convidar e convida suas amigas para participar. Na segunda-feira eu vou ensinar 10 erros que todo mundo ou está cometendo ou já cometeu e não emagrece. Um deles é cortar carboidrato, né? Na terça-feira eu vou ensinar a montar toda a alimentação. O que é que come no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche. Eu não falei para você que papa de aveia sozinho Não dá não é certo. ideal, porque é só carboidrato? Então, eu vou ensinar tudo terça-feira às 8 da noite. E na quarta-feira eu vou ensinar estratégias para acelerar o emagrecimento. E tudo com dieta natural, com comida de verdade. Nada de ficar se entupindo de Coca Zero, de se ficar se enganando com gelatina diet, nada disso. Tá? Eu vou enviar o convite para você depois que acabar a live, aí você convida elas para participar. Porque se todas estiverem na mesma vibração, na mesma energia, no mesmo caminho, fica muito mais fácil. E o resultado que eu desejo, ele acontece de maneira mais fácil. Agora, quando tá cada uma num caminho, uma fala, vamos tomar leite, a outra fala, não. Vamos comer pão, a outra fala, não. Fica todo mundo no escuro, é igual cego em tiroteio. Você não sabe, né, para onde ir, tá? Vai ficar muito mais fácil. Mas olha, você já está no caminho, estou muito feliz. No começo eu falei, ai meu Deus, o que nós vamos desbloquear aqui? Mas eu já estou vendo assim que você já está no caminho. A gente já está terminando a live, não é isso? Eu só quero agradecer, né, a oportunidade, viu? De Eu que estar agradeço. conversando assim contigo, porque eu sempre te admirei muito, venho acompanhando você há muitos anos, né? E nunca tive a oportunidade de estar assim, né? E eu acredito que muito de mim tem mudado graças a Nutri, a Ai, Poderosa. É isso obrigada. aí. É, Obrigada. você foi muito importante na minha vida, assim, para eu conseguir me resgatar do fundo do poço. Obrigada. É, Muito obrigada. Vocês me fazem chorar, gente. Obrigada. Eu fico muito feliz de saber que eu consegui te ajudar, sabe? Eu fico feliz demais quando vocês me falam isso, porque eu tenho medo, quando a gente assiste a outra pessoa, eu tenho medo de passar uma imagem de que minha vida é perfeita, de que tudo é muito bonitinho, tudo é muito certinho, e isso traz uma positividade tóxica, de nossa, ela é feliz o tempo todo, para ela é tudo muito mais fácil, para mim é muito mais difícil. E não é. Às vezes é tão difícil estar aqui, às vezes é tantas dificuldades na minha vida, e o que eu quero passar para vocês é que, assim, por mais que eu tenha dificuldades, eu continuo em pé. Quando eu falo que eu não posso deixar uma tristeza
gerar novas tristezas, é porque eu luto também contra isso todo dia. Eu não estou falando aqui para parecer que é fácil. Eu estou falando porque eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto, às vezes, eu também não tenho vontade de vir aqui. Eu não estou bem. Eu falo, não, mas eu vou estar lá. E o quanto vocês me ajudam. Porque tem dia que nem eu quero levantar da cama. Eu falo, não, eu vou lá. Porque eu sei que vai ter... A Camila, que faz parte da equipe, ela fala, às vezes acontece alguma coisa de chuva, de internet e tal, ela vê aí se vai dar para abrir live, porque eu tenho que avisar as meninas, porque elas estão esperando, sabe? E isso para mim é muito bom. É muito, muito, muito bom. Eu sempre, nas minhas orações, eu falo, Deus, usa essa mania minha de falar demais para ajudar. Porque eu sei que elas não precisam de cardápio novo. Elas precisam olhar para a vida delas e entender que um problema é um problema e ele não pode criar outros problemas. Eu não posso comer os meus problemas. E eu fico feliz demais, Adélia. Muito, muito, muito feliz mesmo por sem saber, poder te ajudar e ainda mais ver que você já se encaminhou, você já levantou. Muito obrigada. Feliz demais, gente. Olha, é bom demais. Graças a Deus, Deus me usa para ajudar vocês. E eu tô aqui, ó, borrando toda a maquiagem. Ó, vocês me fazem chorar. Obrigada. Muito obrigada. E te espero lá no grupo do WhatsApp. Já entra hoje, tá? Certo. Não espera, não, porque depois a gente acaba esquecendo. E segunda-feira, às 8 da noite, a gente se encontra. Mas amanhã tem live, tá? De manhã tem live. Continua por aqui. Vou estar, com certeza. Ai, que live maravilhosa. E espero em Obrigada. outras oportunidades de estar aqui novamente dando meu depoimento. E quem Amém. sabe até mais magra. Não. Olha, você já tem um resultado maravilhoso, já tem uma vitória. O emagrecimento, ele não se resume em número de balança. Você já teve um resultado maravilhoso, porque a parte... Olha o que você fez comigo, ó. Tá tudo complicado aqui. A parte mais difícil é reconhecer que eu estou procrastinando e levantar. A maioria fica sentada falando que faz certinho e não tem resultado. E quando tá nessa fase, é muito complicado, porque não adianta a Nutri falar. Eu que tenho que entender o que está acontecendo. E você entendeu. Isso, graças a Deus. E assim, a torcida são minhas irmãs, até meu filho, sabe? É todo mundo incentivando, lutando na guerra comigo, porque E essa guerra só acaba na hora que a gente tá no caixão. Enquanto não chegar essa hora, é guerra e luta todo dia. Levantou, vamos pra guerra. E é pra todo mundo assim. Obrigada. Fiquei muito feliz hoje. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tem um xizinho bem aqui. Acabando a live, eu envio para você o convite do grupo, tá? Tá joia, tá joia. Tchau. Foi um prazer. Tchau. Prazer, foi meu. Tem um xizinho bem aqui, ó. Aperto ele, né? Isso. Tchau. Tchau, obrigada. Ô, gente, vocês me fazem chorar, gente. Ai, que coisa maravilhosa. Essa sensação de conseguir ajudar alguém e saber disso é muito bom. Muito bom. Obrigada. Fico muito feliz. Aproveitando esse assunto, se eu já te ajudei, por favor, conta pra mim. Manda uma mensagem pra mim lá no direct ou no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp. Gente, é muito gostoso isso. Tem muitas mulheres que eu já ajudei e não sabia. E eu fico feliz demais. Olha, vocês me fazem chorar, gente. Que coisa maravilhosa. Ó, a Elisângela falou aqui, ó. Nutri, amanhã estou de folga do trabalho e quero conversar. Ah! Que horas começa? 8h30? Não.
Elisângela, começa às 8h08 da manhã, tá? Mais ou menos ali 8h08. Não é exatamente não, mas ali, ó, 8 e pouquinho, começa a live. Já se organiza, faz o seguinte, entra no grupo de WhatsApp, porque quando a live começa, a gente envia lá a mensagem. Porque, né, gente, tanta coisa para fazer, né? A gente acaba esquecendo. Então, entra lá no grupo, que aí você não precisa se preocupar. A hora que a live começa, você recebe o convite. Mas é mais ou menos 8h08 da manhã, tá? Hoje eu tava fazendo outra coisa, eu acabei me atrasando um pouquinho. Mas é mais ou menos nesse horário, tá bom? E, gente, já responde grupo aqui para receber o convite e entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque segunda-feira começa a semana magra de vez. Para você acabar com essa história de ficar se entupindo de tranqueirada para emagrecer e engordar de novo, né? E aí vocês já sabem. Esse negócio de ficar comendo alimento reborn. Você sabe o que é alimento reborn? Coca zero, gelatina zero, sorvete industrializado. Por que eu chamo de alimento reborn? Porque não é alimento, é produto alimentício. É um monte de pozinho feito no laboratório, que tem um sabor gostoso, eles misturam, enfiam um monte de gordura e açúcar e você come. Alimento reborn, né? Parece que é um alimento, mas na verdade não é. Igual bebê reborn. Parece que é bebê, né? Mas não é, tá? Então, entra no grupo. Responde o grupo aqui para receber o convite. Entra no grupo que segunda-feira eu vou te ensinar a comer arroz e feijão, mulher. Para com essa história de ficar comendo essas tranqueiradas, gastando dinheiro, ó, à toa. Pelo amor de Deus. Beijo, beijo, beijo. Amanhã às 8h08 da manhã eu estarei aqui ao vivo novamente, se Deus quiser. E convida as amigas, tá? A hora que você receber o convite do grupo de WhatsApp, já manda para as amigas. Fala assim, ó, é gratuito, Nutri vai ensinar a gente a emagrecer comendo arroz e feijão. Combinado? Beijo, até amanhã. Tchau.